Ok, estamos agora então, portanto, no ar. Muito boa tarde, portanto, a todos os participantes e a todos os inscritos neste segundo webinar do mês dedicado à nutrição. Por iniciativa do Hospital Luzia do Porto, o mês de fevereiro foi dedicado a todos os aspectos ligados, portanto, à nutrição e onde inclui em todas as semanas um tema, este mês de fevereiro, tema esse que será orientado por equipes multidisciplinares. A semana passada, esse tema foi dedicado à grávida e à importância da alimentação antes, durante e da gravidez. Hoje vamos dedicar-nos para, enfim, refletir um bocado e sensibilizar um pouco sobre as questões relacionadas com a alimentação na idade pediátrica. Temos como convidadas duas pessoas que pertencem também ao Hospital, portanto, Lusíadas, uma que é pediatra, a doutora Paula Guerra, e que é, portanto, para além de ser uma companheira, portanto, de trabalho, que eu já conheço há muitos anos, é realmente uma excelente, portanto, amiga. Sei que o tempo dela é muito escasso e é uma pessoa muito solicitada por todas estas, portanto, estas e outras questões, mas eu sei que ela disponibilizou deste bocadinho do tempo, de alma e coração, para estar aqui, portanto, connosco. A doutora Filipa Rochinal é psicóloga, vamos realmente depois perceber e tentar mostrar-vos a todos vocês porque é importante realmente que a psicologia possa estar e estar contemplada em todas estas questões da alimentação, da nutrição e dos comportamentos alimentares. Portanto, agradeço, portanto, sinceramente, a vossa presença, a vossa partilha e toda esta semana, enfim, de uma pré-preparação para que este webinar possa ser, portanto, um sucesso. Obrigada também já, portanto, às 80 pessoas que se inscreveram e às 30 que já estão, portanto, no ar, e que quero-vos dizer que pensem que o momento que vamos viver hoje aqui não é, portanto, um momento que nenhuma de nós queira ser retórico ou teórico, queremos partilhar algumas das nossas experiências e vivências convosco, para que vos possam, portanto, ajudar dentro das vossas casas, dentro das vossas famílias, a melhorar esta questão dos comportamentos alimentares que é tão importante e que começa desde idades, portanto, muito precoces. Após o bebê ter nascido, e foi exatamente o que aconteceu a semana passada, nasceu, portanto, uma criança, um lactente, e sabemos que o primeiro alimento que lhe vamos oferecer é realmente o leite materno. A natureza é sábia, e como a natureza, portanto, é sábia, o leite materno está desenhado, do ponto de vista nutricional, ele é perfeito para conseguir fazer crescer e desenvolver um ser humano, portanto, um recém-nascido, exclusivamente até ao 6º mês de vida. De qualquer das maneiras, nós sabemos que, a partir do 6º mês de vida, as coisas mudam um pouquinho de figura. Ou seja, o leite materno só por si não é suficiente nem capaz de satisfazer esse perfil nutricional exigido para manter um crescimento e um desenvolvimento adequado do nosso lactente. E é nesse ponto que nós vamos começar, portanto, a falar. É extremamente importante começarmos a preparar não só o recém-nascido, mas também, portanto, todo o seu agregado familiar para uma nova etapa, portanto, da vida, que exige algum ensino e alguma educação, portanto, da parte dos técnicos, alguma aprendizagem da parte, portanto, dos pais, mas que sabemos que aqui o papel destas três entidades, pediatra, nutricionista, psicólogo, são fundamentais para ajudar os agregados familiares. E passo desde já a palavra à doutora Paula Guerra, que será e que nos vai, portanto, mostrar qual é realmente o papel importante do pediatra nesta aprendizagem que é fundamental e que tem como objetivo, e penso que estaremos todos de acordo, fazer perdurar hábitos alimentares saudáveis para o futuro das nossas vidas. Doutora Paula? Muito obrigada pelo convite e aproveito para te cumprimentar por esta iniciativa, e eu já estive a oportunidade também de falar com a doutora Rochinol, e muito obrigada às pessoas que estão aqui para nos ouvir.
Em relação a isso que me perguntam, qual é o papel do pediatra, e a verdade é que nós somos os primeiros profissionais de saúde, nós e os enfermeiros, que vamos contactar com estes pais, e isso dá-nos uma responsabilidade enorme, tanto na importância de fomentar o leite materno, até aos 6 meses de idade, 5, 6 meses de idade, mas pode ficar assim até aos 6 meses de idade e depois daí para a frente. E há alguns conceitos que são sempre muito importantes e que eu às vezes tento explicar aos pais, porque este bebê tem o que nós chamamos de gostos inatos, e tudo isto que tem a ver com os nossos hábitos alimentares alicerça-se numa base que vem do que é inato, do que é biológico, e que depois se constrói ao longo do tempo através de uma aprendizagem. E a verdade, quando nós olhamos para um bebê, nós sabemos que estes bebés têm uma preferência inata pelo doce e pelo saboroso, é o umami, não sei bem como traduzir isto, mas todos as rejeitam quando nascem logo o amargo e o ácido. Isto é determinado geneticamente. E a preferência para o salgado desenvolve-se um bocadinho mais tarde, a partir dos 6 meses, com um pico aos 3, 4 anos. Mas a verdade é que este bebê vai partir destes gostos, que são gostos inatos, esta preferência pelo doce, esta rejeição pelo amargo e pelo ácido, e depois através de um mecanismo que é inato, também, que é biológico, que é muito poderoso e que faz esta associação entre a associação entre as características sensoriais de um alimento e os efeitos digestivos, ou seja, a partir desta sensação do gosto, do cheiro, do olfacto e da visão, forma-se um reflexo que está associado a um efeito positivo sobre o efeito digestivo, de saciedade, de prazer. E outra coisa que também é inata é o ser humano está programado para aprender, e esta aprendizagem é quantitativa e é qualitativa para um tipo de alimento. E, portanto, é fundamental o papel que o pediatra e o profissional de saúde vai ter nesta fase inicial. Quando falamos com os pais, eles têm que perceber que, mesmo quando fazem o leite materno tem vários sabores. Quando se dá um leite artificial, um leite adaptado, eles têm todos o mesmo sabor. Mas o leite materno vai mudando a sua composição ao longo do dia e também os sabores. Estas experiências gustativas começam já in utero. E há até imagens muito interessantes de se ver um bebezinho dentro do útero a deglutir o líquido amniótico após uma perfusão de glicose, porque é docinho, e o bebê gosta. Mas também vai tendo outro tipo de sensações associadas à própria alimentação da mãe, que a gente sabe que algumas substâncias têm algumas características organoléticas e que passam através do líquido amniótico e que dão este sabor ao bebê, e ele vai aprendendo. E depois, ao longo do tempo, o bebê, quando se começa a alimentar, nós temos que ensiná-lo a gostar daquilo que é menos inato. Do doce, quase todos gostam. E eu diria que a maioria tem uma apetência. Por isso é que nós começamos a dar. Eu, por exemplo, faço assim, não quer dizer que seja obrigatório e cada um tem a sua forma, mas começamos a dar o que é menos doce, a sopa. Para o bebê começar a habituar-se ao sabor que é menos doce, depois partimos para o mais doce, depois a papa e depois a fruta. E de facto o que a gente tem observado na nossa prática clínica, quando nós começamos pela fruta, não é que até seja errado do ponto de vista nutricional, o problema é que o bebê depois recusa a sopa, e andamos depois a misturar a sopa com a fruta, porque o bebê não teve tempo para fazer a aprendizagem dos sabores. E isso é uma coisa que nós vamos começando muito cedo, e até explicar quando se faz uma sorda, uma farinha de pau. Estou aqui a entrar no campo da Diana, mas eu não tenho lá a Diana ao meu lado para ensinar a fazer uma sopa, nem. Mas a verdade é que eu tenho este gosto pela cozinha, como a doutora Diana tem, e eu vou ensinando aos pais, quando fazem uma sorda, uma farinha de pau, ponham sempre o legume de parte, não misturem tudo. Aquilo sabe tudo ao mesmo, as vezes não aprendem a gostar do sabor do brócolis, da cenoura, da couve-flor, e isto tem a ver com a aprendizagem de sabores. É preciso mostrar-se várias vezes o mesmo alimento, o mesmo sabor. Esta familiaridade é que vai fazer com que o bebê venha a aceitar. E muitas vezes os pais nos dizem assim, bom, eu experimentei, dei-lhe farinha de pau, olha, detestou. E nós temos que dizer sempre, olha, sabe, tem que se habituar, não é a primeira vez, é a segunda, é a terceira. Isto tem a ver então com esta aprendizagem que nós temos que dar sempre um reforço positivo.
E sem entrar aqui no campo dos psicólogos, eu posso dizer que as condutas alimentares são muito mais predizíveis pelas ciências humanas e sociais do que propriamente pelas características genéticas. Há características genéticas nossas que dizem que temos que comer determinado tipo de alimentos. Nós somos omnívoros, nós não somos capazes de sintetizar ácidos essenciais, nem determinado tipo de aminoácidos, nem vitamina B12, e, portanto, isto é uma característica da própria espécie. Mas depois há uma panóplia tão grande de alimentos, e porque é que nós todos não comemos o mesmo, ou porque é que não gostamos do mesmo? Isto tem exatamente a ver com esta aprendizagem, são fatores culturais, e que nós temos essa função, que é uma função que é fomentadora da criação de bons gostos e de bons hábitos alimentares, porque se vamos cingir-nos a deixar a criança comer aquilo que é mais inato para ela, o doce, e rejeitar os sabores que são menos doces, como o dos legumes, a criança não se vai habituar a gostar desse tipo de alimentos. Tem tudo a ver com a família, tem tudo a ver com quem os guia, e o que eu tenho notado é que, felizmente, em Portugal, as pessoas ouvem o pediatra e ouvem as nossas opiniões, mas às vezes também vira-se o bico para nós, vira-se tudo para nós. Porquê? Porque se dermos planos muito rígidos, e antigamente os dávamos, e a Diana lembra-se que quando nós fazíamos isso, quem já começou há muitos anos, planos muito rígidos que nós acreditávamos, quando se entra na área alimentar, que era preciso introduzir com muito cuidado, que a maior parte das crianças tinham um potencial alérgico enorme, e portanto o morango nem pensar, o peixe antes dos 9 meses nem pensar, a gema do ovo só lá para os 9, 10 meses, e portanto tornávamos tudo muito rígido. E hoje sabe-se que já não é bem assim, não é, Diana? Quando nós aconselhamos... Exatamente, acho que a doutora Paula tocou aqui em 2 ou 3 aspectos que eu gostaria de também voltar a frisar. Um deles é que parece que os pais muitas vezes não estão sensibilizados para isso, e cabe-nos a nós sensibilizar-vos em relação, portanto, também à cultura da criança quando se inicia a diversificação alimentar, ou seja, a criança tem que participar no elo familiar, a criança tem o seu lugar à mesa, não é, portanto, a mãe pode dar ao bebê, portanto, a sua refeição, mas ela deve participar na mesa, ela deve ter a sua cadeira na mesa, e eu isto acho que é um princípio que é fundamental. Por outro lado, quando nós educamos uma família em relação à criança, temos que educar também a família. E isto que a doutora Paula acabou de dizer, o gosto do salgado e do gosto do doce, é extremamente importante, porque se nós vamos dizer, sabemos todos nós que teoricamente está escrito, ou seja, não se deve adicionar sal na sopa do bebê, mas se os pais não forem educados no sentido de que devem reduzir o consumo, portanto, do sal, o bebê, quando entrar naquilo que se chama a dieta familiar, vai imediatamente adaptar-se a este paladar salgado que é a comida dos pais. Portanto, nós temos que, ao fazer este tipo de educação, educar também todo o agregado familiar, para que isto possa ser consistente, senão não ficará e não resultará aquilo que nós pretendemos. Mas o grande problema que a doutora Paula estava a dizer é o mesmo problema que tem, muitas vezes os pediatras mandam isto para o nutricionista, vai para o nutricionista porque os meninos não gostam, até que começaram a comer os legumes e deixaram de os comer. E as mães, portanto, vêm muito angustiadas e dizem assim, mas ele comia, agora deixou de comer, não quer comer, não gosta de fruto, não gosta dos legumes, com o que é que eu hei de fazer? Na realidade, isto tem muito a ver já com áreas do comportamento alimentar, e por isso mesmo eu pedi agora a ajuda da nossa psicóloga, à Filipe, porque muitas vezes nós, nem eu como nutricionista, nem a doutora Paula como pediatra, conseguimos resolver isto, e isto cria uma grande ansiedade nos pais, que se reflete, por sua vez, nas crianças, e é uma bola de neve, e parece que muito mais vamos seguir destas questões. E depois da doutora Filipe responder às questões da moda, que é outro aspecto importante. Sim, é verdade.
O que eu sinto também na consulta, pronto, os pais sem dúvida que devem de ser aqui uns modelos positivos para os filhos e sem sombra de dúvida que faz todo sentido que a criança participe desde cedo nas refeições. Inclusive uma das estratégias que eu vou dando é que as refeições devem de ser feitas em família, partilhadas. Portanto, não é a criança comer primeiro e depois comem os pais, ou seja, às vezes pela gestão de horários é mais fácil, mas se pelo menos numa das refeições puder haver esta dinâmica em conjunto, é sempre em benefício, porque a criança aprende muito por modelagem. Ou seja, se ela nos vir a comer algo, ela vai ficar interessada no que nós estamos a comer e, portanto, vai ser muito mais fácil para nós apresentarmos o alimento e que ela tenha a oportunidade de o explorar. E aqui entra outra questão que também tem a ver, sabe-se pelos estudos até que vão sendo feitos que a introdução de um novo alimento nós devemos de dar entre 5 a 10 vezes à criança, porque a primeira vez ela vai rejeitar, como é óbvio, não conhece, não é? E, portanto, a tendência é deitar para fora. E só depois de nós irmos... eu vou utilizar esta palavra do insistir, mas nós temos que ter aqui algum cuidado nesta forma de insistir. Só depois de nós apresentarmos várias vezes e até de nós próprios comermos à frente dela e termos umas expressões agradáveis, não é? Ai, que bom! E ter estas intuações, é que a criança vai começando a interiorizar que realmente aquilo até pode ser algo bom. Oh, doutora Filipa, desculpe interromper, mas eu acho que isso é extremamente importante. Muitas vezes quem não gosta, ok? E esses pais dos pais, não é? Sim. Dizendo à criança, ela deve ter exatamente a mesma experiência. Sim, é verdade. Estás dizendo à criança, olha, tem que fazer uma sopa, uma sopinha, começa a refeição por uma sopa. A gente pergunta, lá em casa todos gostam de sopa, o pai e a mãe não gostam de sopa. Ora, isto é muito difícil, não é? Se não houver aqui uma parceria, digamos assim, da mesma maneira, não é? Sim, que se a família toda não estiver envolvida no processo, torna-se muito mais difícil. E eu só voltando aqui um bocadinho atrás, nesta questão da introdução alimentar, que eu acho que é extremamente importante. No início, não é? Os bebés ainda estão a aprender a engolir e, portanto, ainda temos aqui este reflexo GAG, que se calhar a doutora Paula até pode explicar um bocadinho melhor como é que isto funciona, que deixa as mães extremamente aflitas, não é? E, portanto, eu já tive alguns casos em que só este momento em que a criança deita para fora de uma forma natural, porque até nós, enquanto adultos, temos este reflexo, ficam de tal maneira tão assustadas que depois já não voltam a dar este alimento. E isto depois cria um entrave, não é? Quando temos que introduzir depois alimentos ainda mais sólidos. E isto vai criando, de certa forma, alguma restrição alimentar. E por isso é que às vezes até dizem, ela até comia, mas agora já não come. A nossa própria reação, e aqui em particular... cria na criança, não é, esta consequência de querer ou não, de nós ajudarmos ou não a que ela se interesse mais. E até inclusive outra questão que eu acho que também é muito importante, que tem a ver com o manuseamento dos alimentos, porque elas nesta altura, não é, estão a explorar. E, tendo em conta o estádio de desenvolvimento em questão, não é? Tudo que seja sensório ou motor é muito mais interessante para elas e, portanto, às vezes, só o colocar em cima da mesa ou do tabuleiro onde a criança está sentada e deixar que ela esteja ali a mexer e a perceber as texturas, também desperta a curiosidade e vai fazer com que ela depois também tenha interesse em meter à boca e ela própria ir conseguindo controlar e ir conhecendo aqui esta sensação. Portanto, acho que, lá está, isto tudo acaba por estar no momento da refeição de família, como é óbvio, eu vou ser sincera, isto causa uma sujidade enorme à volta
E às vezes até é mais pela própria sujidade que isto causa, que as mães têm alguma reticência em deixar explorar, do que propriamente pela própria exploração em si. Portanto, eu acho que sim, eu passava aqui, eu gostava de ouvir aqui a doutora Paula e vocês... É verdade, mas sabe, também tem a ver com a maneira como a gente apresenta os alimentos. Claro. Nós, naturalmente, quando começamos aos 5 meses e meio, 6 meses com a alimentação, começamos com coisas mais líquidas e, portanto, deixar que um bebê meta a mão na sopa é desastroso. Sim. Mas, e a verdade é que há um receio muito grande de se dar alimentos que as possam manipular, porque as mães têm um receio enorme, tudo engasga. E depois temos os movimentos que são exatamente opostos, que é o baby-led weaning, ou seja, a alimentação guiada pelo bebê, que caem no extremo de nunca dar uma sopa, nunca dão fruta ralada e o bebê tem que comer sozinho. E eu acho interessante este movimento, não que eu seja uma defensora acérrima, porque também tem os seus riscos, porque é difícil, é preciso mais tempo e nem todos os bebés têm uma apetência motora para conseguir depois fazer uma alimentação equilibrada com tudo aquilo que necessitam. Mas algumas mães lerem um bocadinho disto fazia-lhes bem. E outra coisa que também não se deve fazer é, numa sopa que é líquida, começar a meter lá bocadinhos de massa ou bocadinhos de... que a tendência é, os bebés não estão à espera daquilo e estão fora. E eu explico-lhes sempre, imagina a senhora que estava a comer num sítio às escuras, não sabia o que é que estava a comer, dava-lhe uma sopa, depois a seguir dava-lhe qualquer coisa que também é líquido, e tinha uma coisa lá no meio, a senhora deitar fora. Porquê? Porque não sabe o que é. Isto é um reflexo que é autónomo, é automático. E, portanto, não é nada boa ideia as mães pegarem nas sopas e deixarem lá bocadinhos de coisas. Aquilo é líquido, deve ser passado. Mas oferecerem ao mesmo tempo coisas para porem nas mãos e, claro, sujando tudo e dando sempre o banho a seguir à refeição. Não vale a pena dar banho antes de as comerem, porque aquilo depois vai tudo para o cabelo. E eu dou assim os conselhos, o banho é sempre, mas é que depois o banho faz mal, porque depois pode parar a digestão. Disse, não para a digestão nenhuma, ponham uma água a 37 graus e o bebê também não vai ficar lá a boiar durante meia hora. Os banhos são rápidos e não tem paragem de digestão, que é outro dos problemas, é que as mães dão banho aos miúdos e a seguir querem comer, nada de pôr o cabelo cheio de sopa ou de brócolis ou de fruta, ou que seja lá o que for. E até em relação a esta aprendizagem, mas eu acho isto muito interessante, porque, e há bocado achei curioso com o que estava a falar do insistir. Uma coisa é insistir com alguma gentileza, apresentar várias vezes, o fenómeno que se chama familiaridade, ou seja, fazer com que seja familiar para a criança aquele alimento. Outra coisa é insistir vigorosamente e estar ali a tentar que a criança coma. Isso só cria, no comportamento humano que funciona muito mal, tudo que seja obrigação. E estar a obrigar uma criança a comer uma coisa que ela não tem vontade vai correr mal. É mais importante é o exemplo, como estava a dizer, o exemplo da família e eles verem as crianças toda a volta a comer com gosto. Há uns trabalhos muito interessantes da América Latina e eu não consigo comer coisas muito picantes e a maior parte, a Diana sempre, que veio lá da África. Não gosto. Não, aquele picante, pronto, eu achei que gostaria. Mas comem muito picante e vemos crianças com os seus 3 anitos a comer aquilo deliciosamente, o que é estranho, porque o picante é levado através do receptor da dor, e a primeira vez que se come uma coisa muito picante, a mim se me puser uma malagueta na boca, eu dou um salto, e todas nós vamos lá, eles não dão, porque é esses destruíram esses receptores. Ora, como é que eles conseguem, tão pequeninos, terem-se habituado a um sabor que é tão desagradável? É que eles viram os adultos, e ninguém põe picante na papa do bebê, só que eles estão à mesa, e vêm os adultos todos a molharem o pão e naqueles molhos super picantes. E eles vão tentar fazer a mesma coisa, mesmo que isso lhes custe, apenas para ser igual. E isso é um bom exemplo, como é que nós conseguimos que um alimento que, à partida devia ser muito desagradável, se torna do agrado. Por isso, eu acho isso muito interessante na área do comportamento. E eu, enfim, já tenho largos anos a falar com mães sobre isto e a observar, e tenho notado que as mães que são mais obsessivas, que andam a ler imenso sobre o valor nutricional da beterraba, da batata doce, da vitamina C, da não sei o que mais, parece que já não sabem dar de comer, porque andam ali preocupadas com as gramas e não fazem daquilo um gosto, um prazer. E depois têm receio de que muita coisa faz mal. E, portanto, eu acho que sim, Paula, aquilo não pode ser não sei o quê, e não deixam a criança experimentar nem comer com gosto. Exato. E isso eu acho que é muito importante. E há outra coisa que nós pediatras
damos sempre muita indicação até um ano de vida. Depois dizemos assim, agora pode comer a dieta da família. Ora bem, a dieta da família muitas vezes é um desastre. Pois, já falar sobre isso. Exatamente, já falei sobre isso. Outra das coisas que é importante, Paulo, eu penso que nós também as duas temos partilhado um bocadinho isto, é a apresentação da comida. Nós temos vindo a observar... Diana, está-se a ouvir um bocadinho mal, desculpa. Eu ouço um bocadinho mal. Desculpa. Nós temos vindo a observar que muitas das mães ou dos pais não sabem cozinhar. E quando nós começamos neste projeto de diversificação alimentar e há pouco falaste em coisas que são tão básicas, como é fazer uma sorda ou fazer um arrozinho ou uma massinha com uma carninha, muitas vezes as mães, a gente vê as mães com ar tão espantado para nós que perguntamos, a senhora sabe fazer? Não, mas eu pergunto à minha mãe ou eu pergunto à minha sogra. Portanto, e isso é muito importante, acho que cada vez mais a nossa população tem vindo a desabituar-se de cozinhar. E a Filipa falou há bocado numa coisa que é o envolver as crianças na cozinha, principalmente já na idade pré-escolar, não é? Neste caso, no primeiro ano de vida, mas agora evoluindo um bocadinho tanto a nossa conversa para a idade. Olha, eu acho que isso é importante. Posso só fazer aqui? Sim, claro que sim. E mesmo com idades a partir do ano e meio, eles até já podem ser envolvidos, porque agora até há gestores de aprendizagem, não é? E basta, por exemplo, nós termos ao nosso lado, estamos a descascar batatas e cenouras. Como é óbvio, eles não vão descascar as batatas e as cenouras, mas nós podemos pôr as batatas e as cenouras num tupperware e pedir para eles nos darem. E só este envolver já os motiva. Sim. Mesmo eles quando... adoram. Sim, sim. É isso. Sim. Ou lavar, não é? Ou lavar também, passar por Eu digo muitas vezes para eles lavarem os legumes, lavarem a fruta, as cerejas, os morangos, as maçãs, portanto, lavar. Outra coisa que eu não sei, mas eu tenho lido algumas coisas sobre isso, é eles cultivarem, plantarem também, principalmente os que se opõem muito a comer o tomate ou a comer alguma alface, portanto, então plantam para ver crescer e depois comer aquilo que eles viram crescer. Eu acho que isto também, não sei, Filipe... Para as cidades é um desastre, mas agora já é possível na varandinha. Agora é a horta plantar da varanda. Tomates na varanda. É verdade. Mas eu acho que é importante, não é? Sim. Envolvê-los em todo o jogo. Tudo na vida tem que ter prazer. Exato, tudo na vida tem que ter prazer. Nós só conseguimos trabalhar se houver, não é, doutora Filipa? Sim. Temos que tirar prazer, nem que pode não ser a curto, a médio, mas ou a longo prazo. Sim, exato. E as crianças também são assim, têm que ter gosto. A mim custa-me imenso ver pais que me falam da refeição como sendo um tormento. Vão para a mesa, já sei que ele não vai querer comer a sopa, já sei que vamos ter discussão, vai ser... Depois nunca... Outra coisa, primeiro ele come, depois nós comemos, dizem muitas vezes. Porque assim eu fico sossegada. Eu disse, não deve ficar, ele deve ficar consigo à mesa. E de facto, mesmo que coma menos, não faz mal. Depois a gente compensa de outra maneira. Também é uma coisa que muitas vezes os pais fazem, ficam desesperados e é assim, bom, se não gostas disto, comes um iogurte. Ou vais comer uma papa. E quando damos conta, estes miúdos na refeição não comeram e a seguir vão comer iogurtes e até estão, do ponto de vista, enfim, antropométrico, a gente pesa em média, até estão benzinho, mas não comeram nada que os pais quiseram. E eles, para não se desesperarem, e às vezes desenrolar este novelo não é fácil. Não. Isso requer disciplina. Eu acho que também faz muita falta nas famílias. As pessoas, o hábito de estar à mesa, as pessoas vivem a correr, este hábito de estar à mesa, de desfrutar, de cozinhar, perdeu-se, as pessoas chegam a casa cheias de pressa, cheias de tarefas, e isto depois também tem este preço, não é? E televisão não combina com a alimentação. Não, televisão não combina com a alimentação. E desculpem-me lá que nós hoje, vocês têm experiência, porque vamos aos restaurantes e temos os meninos todos com os iPads e com os telefones todos na mesa a ver os bonequinhos, em vez de partilhar a refeição, em vez de estar, portanto, com a família e com os amigos, e isto realmente choca muito e os pais têm que reverter, eu acho que é emergente reverter esta situação.
Nós até, peço desculpa estar aqui, há aqui uma questão até com o uso dos tablets durante a refeição, porque acaba por a criança não estar a ter consciência daquilo que está a comer. E, portanto, ou não mastiga tão bem e está sempre a engolir, também acaba por ter que ser o adulto a dar-lhe de comer e ela acaba por não desenvolver as competências motoras para levar a colher à boca ou até para dominar a faca e o garfo, não é? À medida que vão crescendo. E retira aqui, ou seja, os pais acham, têm esta ideia de que estão a facilitar, que é para ela comer rápido, mas depois na realidade estão a atrasar muitas aquisições e até a retirarem-lhes a eles próprios tempo, porque eles têm que estar ali a perder o tempo. Claro. E, portanto, numa primeira visão realmente facilita, não é? Mas depois, se nós pensarmos bem, acaba por não facilitar e torna-se sempre o adulto mais responsável. E a ideia, não é, de sermos pais é de darmos aqui oportunidades de crescimento, de autonomia, que de certa forma estamos a colocar um pouco aqui em causa. E depois com todas as repercussões, não é? Em termos alimentares e de desenvolvimento corporal que acaba por ter. Portanto... Eu acho que sim. Eu agora vou puxar aqui, vou buscar um bocadinho daquilo que a doutora Paula disse em relação, portanto, à grande preocupação dos pais, enfim, procurarem nos órgãos de comunicação social, na própria internet, etc., de novos alimentos, de alimentos de moda, como são as linhaças, a cânhamo, etc., que são os antioxidantes, que são extremamente importantes e que esquecem-se daquilo que é básico, que é realmente um equilíbrio alimentar e um conjunto de alimentos que são básicos e fundamentais para nós realmente repormos nutricionalmente todos os nutrientes necessários. Mas nós somos invadidos por uma grande moda, que são as crianças que cada vez mais nos vão aparecendo e que seguem regimes vegetarianos. Isto é uma situação que nós não podemos ser alheios a ela, porque cada vez aparecem mais, mas que temos que ter a consciência plena que temos aqui algumas questões de formação e de informação, portanto, aos encarregados de educação, que eu acho que são importantes. Doutora Paula, eu queria ouvir assim um bocadinho disso, eu sei que a sua experiência é grande. É sim, os pais normalmente procuram porque querem ter uma alimentação equilibrada entre o regime vegetariano. Só que o regime vegetariano é diferente de acordo com o que ingerem, ou seja, há os veganos que estão num extremo e há aqueles vegetarianos que são os vegetarianos, enfim, mais moderados, que comem carne e peixe algumas vezes. Alguns até seriam quase saudáveis na sua forma de comer, sem precisar de grandes suplementos. Mas os veganos é o outro extremo e aí a alimentação vegana é difícil e eu tenho que respeitar, obviamente, as opiniões dos pais e aquilo que pretendem seguir, tenho que os ajudar nesse caminho, mas a verdade é que uma alimentação vegan é muito propensa a desequilíbrios e obriga a fazer suplementações com vitaminas e com alguns minerais, porque então a vitamina B12 não é uma vitamina que só existe no reino animal e se eles estão completamente contra, tem que ser suplementado dessa forma. Mas as pessoas também, eu penso que estes regimes, agora a gente tem visto, às vezes é uma resposta a um comportamento que esteve no outro extremo, que é chamada geração Coca-Cola, que dos hambúrgueres, da batata frita, tudo que é ultraprocessado, e depois há uma resposta oposta, com um aumento crescente, de dizer agora nós não queremos nada disso e somos veganos. Mas há aqueles que são os semi-vegetarianos e que esses, enfim, até estarão, penso eu, num caminho certo, porque nós vivemos numa sociedade de excessos e as nossas crianças comem carne a mais, comem açúcares a mais e para não é necessário. E agora, é necessário é que os pais tenham a noção de que algumas dietas levam a desequilíbrios, não é só a dos veganos, mas também estas dietas do fast food e de comprar as coisas meias feitas
E, curiosamente, às vezes há alguns pais, isto não estou a falar dos vegetarianos, estou a falar de alguns pais que me dizem assim, não, eu compro sempre a caminho de casa, que há lá uma senhora que cozinha muito bem num restaurantezinho e a comida caseirinha. Eu digo, olha, sabe, isso que me está a dizer deve ser saboroso, possivelmente tem bom preço, mas eu posso pôr algumas reticências perfeitamente à vontade em relação a essa senhora porque não a conheço, mas não acredito que cozinhe sempre com azeite, não acredito que ponha pouco sal na comida, não acredito que não utilize os chamados caldos magis e assim porque é mais fácil. Portanto, essa chamada comida caseirinha que a gente compra nestes restaurantes para todos os dias pode não ser a melhor opção. Mas isso é uma forma que as pessoas têm de conseguir obviar a falta de tempo, etc. Por isso... Eu acho que sim, acho que acabaste de dar aqui uma noção que eu acho que é extremamente importante. É que nem só o fast food é uma alimentação equilibrada. E falaste exatamente aí num aspecto que eu acho que é verdadeiro mesmo, na realidade. Portanto, existem muitos outros tipos de alimentação que são também desequilibrados do ponto de vista nutricional. Mas em relação, portanto, perguntando um bocadinho só aos veganos, e muitas vezes a aquisição, por exemplo, dos pais, a preocupação que os pais têm em comprar alimentos biológicos, que agora está também na moda, que só consumirem alimentos biológicos, eu aconselho-vos o seguinte, aconselho que os pais leiam os rótulos das embalagens. Muitos dos alimentos que são ditos biológicos, muitos dos alimentos que são muito ricos em oxidantes e vitaminas e minerais, etc., são desequilibrados. E do ponto de vista nutricional, só pela quantidade de sal, muitas vezes, que eles têm, e de açúcar também que eles possuem. Portanto, eu acho que ler os rótulos é tão importante, e não pensem que por ser alimentos biológicos, ou por ser até alimentos sem glúten, que é um dos aspectos também que está assim muito na moda, são alimentos equilibrados do ponto de vista nutricional. Não são. Portanto, eu acho que é muito importante começarem por aprender a ler os rótulos das embalagens e pensar que todos os alimentos que são processados são alimentos que têm, na realidade, na sua composição, aditivos, nomeadamente em termos de açúcar, em termos de sal e de outros, que não tornam o alimento nutricionalmente equilibrado. E isto são, sem dúvida nenhuma, comportamentos de moda, não é, Filipa? É verdade. A alimentação também tem modas. É verdade. Sim. É verdade. E o ser humano gosta de modas. Claro. Acho que sim. Nós somos ligados às modas, seja elas quais forem. Faz parte. Sim, vão trazendo aqui uma sensação de conforto ou de inclusão no que está, na dinâmica que está criada e às vezes isso acaba por ter influência depois, lá está, naquilo que é oferecido e na forma como também é oferecido. E mesmo quando se vai, agora já não é? Porque nós estamos nesta situação, mas eu ia dizer, quando se vai à casa de alguém, não é? Que se ouve sempre os comentários, e aqui eu gostava só de, se calhar, de fazer aqui um ponto até para algo que já foi falado. Nós, de uma forma assim mais fácil, utilizamos quase sempre aqui duas estratégias que acabam por ser boas a curto prazo para esta questão do controlo da alimentação e que infelizmente tem a ver com a restrição. Não se dá acesso ao alimento, não comes isto, não podes, e portanto restringe-se, ou então através da pressão. Vais comer isso outra vez? Já não comeste há bocado? Olha que estás a ficar mais gordo, ou mostras que emagreceste, pronto. Utiliza-se muito estas duas formas de tentar lidar com as questões da alimentação. E isto aqui traz consequências a nível psicológico, portanto... quando nós fazemos a restrição completa, sim, retiramos aqui a capacidade de autorregulação da criança, não é? E o pai ou a mãe é aqui a figura autoritária que controla, e quando não há este controle, a criança acaba por ter algum descontrole quando tem acesso a este tipo, aos alimentos, seja ele de que tipo for. E depois também a questão da pressão, que causa aqui a humilhação, que coloca em causa a própria criança, não é? Será que eu realmente não sou capaz? Será que eu não consigo mesmo? E começa-se a sentir inferiorizada e depois
causa aqui este desconforto e depois levamos aqui para outras consequências, se calhar um pouco mais graves, que vão passando de uma forma muito subtil e que os pais... Ok, exato. Entramos aqui noutra fase da vida das crianças que eu acho que é importante que nós falemos um bocadinho sobre isto, que é a idade pré-escolar. É exatamente quando a criança vai para a escola e começa a comparar o seu lanche saudável com o lanche dos outros meninos, que não é tão saudável, e começa a negociar o lanche dele com o lanche do outro menino, não é? E, portanto, isso é um dilema para os pais. Isso é um dilema para os pais, exatamente. E esta é uma grande realidade e é aquilo que os pais muitas vezes se queixam, pois, eu estou para disso, para levar a frutinha, coisa, mas, portanto, sabe, os outros meninos não levam. Pronto. Temos que ultrapassar esta situação da escola, não somos nós que mandamos da escola, não somos do Ministério da Saúde, com certeza. Já há algumas medidas nesse sentido. Acho que evoluímos muito, mas também temos que ajudar os pais a tentar negociar. Eu acho que, não sei se vocês estão de acordo, mas eu acho que não há alimentos proibidos. E eu acho que se criarmos alimentos proibidos, vamos criar uma pressão. E aquilo que é proibido é o mais desejado sempre, não é? Portanto, nós temos que criar, talvez, áreas de negócio. Regras para consumir determinados alimentos. Exatamente, regras, e não só regras de compensação, que é uma das coisas que às vezes os pais tentam pensar, olha, se comias eu dou-te um chocolatinho, se comias eu dou-te isto e aquilo, não é? Portanto, isto então eu disse, nem maçãs, porque se ele está a pensar que vai ter uma compensação, o filho de compensação é pior do que aquilo que ele está a comer. Mesmo que sejam maçãs ou peras ou laranjas. E, na realidade, eu acho que tem havido uma grande evolução do marketing da publicidade em relação, portanto, a muitos alimentos infantis. É necessário haver muito mais, como é óbvio, mas devagar se vai fazendo o caminho. Agora, isto é um problema e uma preocupação para os pais. E nós não podemos criar aqui uma guerra, era o que estava a dizer ali a doutora Paula e bem. Portanto, nós temos que ter imaginação para apresentar os alimentos, temos que ter alguma concordância das crianças, portanto, temos que ter aqui o ser politicamente correto dos filhos também, não é? Porque não, eu acho que se vamos criar aqui o contrariar, o castigo, a repressão, etc., vamos ser exatamente, enfim, vamos ter aqui uma grande controvérsia para resolver, vamos ter um menino que enviar psicologia para a psiquiatria às vezes. Não sei, gostava de vos ouvir, mas esta é a minha opinião. Sim. Aliás, das consequências a nível psicológico que nós vamos identificando, como é óbvio, nós temos aqui a depressão e a ansiedade. A depressão pela dificuldade de regulação do humor, não é? A tristeza, o próprio isolamento, daí, com esta questão de evitar os comentários até dos outros meninos e até por não se sentirem bem com eles próprios, porque lá está, eles começam a comparar-se, começam a perceber que os corpos são diferentes, que têm outras formas. A nível da ansiedade, este medo muitas vezes de separação dos próprios pais, que são aqui os protetores e, portanto, têm mais dificuldade. O medo da rejeição por parte dos grupos de pares, dos colegas, dos amigos, o medo da avaliação que eles possam fazer acerca deles, que leva também aqui às vezes à discriminação, não é? Muitas vezes estas crianças acabam por ser as últimas a serem escolhidas em educação física para formarem as equipas de futebol, de basquete, ou então ouvem os comentários menos agradáveis, não é? Ai, tu não consegues correr, tu demoras muito. E os miúdos, eles próprios sentem estas dificuldades. Depois, muitas vezes, a baixa autoestima, não é muitas vezes, é sempre a baixa autoestima, o baixo autoconceito, a dificuldade, esta sensação de não eficácia, de não estarem a conseguir seguirem estes padrões ou estes ideais que os outros colocam em termos de alimentação e em termos de corpo. Vê-se uma diminuição em termos do desempenho escolar também, e depois temos aqui a parte, digamos, vamos para o extremo um pouco mais grave, que são as situações de bullying. Claro.
são as vítimas, não é? Porque estão num estado de maior vulnerabilidade e são mais facilmente atingíveis, mas também temos aqui como parte como sendo um abusador dos outros meninos, como forma de, ok, eu vou tentar mostrar aqui a minha superioridade para esconder um pouco esta dificuldade que eu tenho, às vezes, em me aceitar. Então, às vezes há este pensamento que é preferível atacar primeiro do que ser atacado. Ok. Aqui. E depois, só aqui uma última ideia, que é, muitas vezes temos aqui comportamentos autolesivos que em mais adolescentes acabam por surgir, e tentativas de suicídio, lá está, pelas questões da baixa autoestima e da falta de satisfação com a imagem corporal, que na adolescência ganha aqui uma força muito maior e um peso muito maior na vida do adolescente. Acho que sim, iremos depois um bocadinho mais à frente, mas agora eu vou dar oportunidade para responder a uma questão, vou ler, portanto, a questão que temos em linha, que é da Júlia Fernandes, e que pergunta que uma criança com 12 anos que não consegue comer uma única peça de fruta porque só de falar fica enfastiado. Desde pequeno que recusa, portanto, comer fruta, o que é que nós consideramos que deve fazer, quais os déficits nutricionais subjacentes a esta situação e se se necessário recorrer a suplementos. Paula, queres começar tu? Ora bom, eu percebo esta dificuldade de uma mãe que tem este problema. E em termos de, passando de uma forma objetiva para os desequilíbrios nutricionais, se ele comer legumes, ele consegue obviar essa falta das vitaminas e de outros nutrientes e alguns minerais. Se aditivamente não comer legumes de espécie nenhuma, aí sim vamos ter um desequilíbrio alimentar e pode ser necessário fazer uma suplementação com um multivitamínico. Depois, passando para a questão de como contornar o problema. O ideal é que essa situação não se deixe instalar por muitos anos, porque às vezes quando nós vamos ver já temos 5, 6, 7, 8 anos desse tipo de comportamento. O que eu vou dando assim alguns conselhos é misturar a fruta, um pouco de fruta nos alimentos que ele gosta. Por exemplo, se ele gosta de um estofado, que a maior parte dos miúdos agora já pouco gosta de estofados, gostam de batatas fritas, de hambúrgueres mas às vezes eu digo, olha, frito bocadinhos de maçã, mistura alimentos que ele goste em pequenas quantidades. Obrigar não adianta, às vezes eles gostam de leite, eu digo, olha, no leite mistura um bocadinho de fruta, mas em pequenas quantidades. Depois, isto são as técnicas dos psicólogos, que é o reforço positivo. Pintam umas carinhas. Esse já tem 12 anos, é grande. Não estou interessado nisso, mas pode ter pontos. E basta muitas vezes só experimentar. E eu utilizo muito o fenómeno da familiarização e digo, olha, sabes, tu já tens 12 anos e nesta idade é uma altura em que nós conseguimos mudar, mas temos que querer. Eu sei que não é de repente, mas todos os dias vais fazer um esforço e vais comer um bocadinho de uma fruta diferente, mesmo que te pareça que não gostas, só vais provar. E alguns começam já com pequenas quantidades, e se nesse dia provares, tens um ponto positivo. Daqui a 12 pontos, podes se calhar comprar um filme da internet ou fazer, nesta fase já tenho dificuldade em dar assim ideias, porque eles gostam de ir ao cinema, gostam de... Mas vão criando, ou vais criando, a tua mãe dá-te um tanto, depois vais comprar uma coisa que tu queiras. Agora, o reforço negativo não funciona, é péssimo. Mas às vezes não é fácil, também depende se nós temos um jovem com 12 anos e qual é o nível de receptividade que encontramos, porque há garotos que até nos ouvem e dizem assim, sabes, eu queria, mas eu não gosto. E há outros que dizem, nem pensar, eu não quero saber disso, eu não faço, muito mais renitentes. Então eu acho que isto tem que ser uma negociação e dizendo, olha, estamos a um ponto que temos que dar vitaminas, isso não me parece de um rapaz de 12 anos. E depois quando tens com os teus amigos e tudo, isto fica-te um bocadinho mal, temos que tentar aqui, e às vezes eles fazem, mas só em casos muito extremos é que é preciso mandar a um psicólogo. Às vezes há personalidades de crianças que necessitam, e muitas vezes utilizam aquilo até como comportamentos de oposição aos pais. Porque eu não conheço coisa que mais irrite os pais,
o que mais os incomoda de perceber que o seu filho tem a saúde em risco porque estão a ter um comportamento de risco. Neste caso, estão a não comer uma dieta equilibrada ou não comem o suficiente. É uma arma poderosa para chantagem, e quanto mais for a reação às vezes dos pais, pior. O problema é encontrar aqui este equilíbrio. Por um lado, não ignorar e por outro lado também não fazer daquilo um drama. Mas eu acho que, respondendo mais à pergunta, depende do que come no resto da alimentação, se temos de dar ou não um suplemento, e depois tentar perceber quais são as características da criança que temos à frente. E quando é muito difícil, temos que mandar ao psicólogo. Aqui há de pôr aqui para o chinol. Eu acho que sim. Antes de passar à Filipa, há aqui uma ideia que gostaria, portanto, uma ideia global, que gostaria que as pessoas tivessem. Muitas vezes os pais, e principalmente numa primeira infância, estão muito preocupados com os suplementos vitamínicos. O mais importante, sem dúvida nenhuma, em relação ao teor de vitaminas e minerais, é ter uma alimentação equilibrada e variada. E sem dúvida nenhuma que este suporte mineral e vitamínico vem muito, portanto, destes dois grandes grupos de alimentos, que são as frutas e os legumes, certo? E por isso mesmo é que é tão importante habituar e treinar estes paladares no início da vida. E, portanto, focalizem-se e preocupem-se numa alimentação variada, onde estejam presentes todos os alimentos, portanto, de acordo com as recomendações da Roda dos Alimentos, que é tão fácil de sintetizar estas questões, e não se preocupem muito em que as crianças não tenham suplementos vitamínicos, mesmo quando existem algumas patologias, e iremos só falar um bocadinho depois a seguir nisso, é importante que toda a nossa orientação nutricional se assente esteja baseada e assente numa alimentação, portanto, equilibrada. Filipa? Eu estava aqui a ler a pergunta e a mim onde me foco mais tem a ver aqui com esta questão de ficar enfastiado e desde pequenino. E se fosse na minha consulta a primeira abordagem, seria tentar perceber o que é que aconteceu quando era pequenino, que levou a que tivesse algo, que experiências é que ele teve, que levasse a que ele associasse a fruta, digamos aqui, a esta emoção base, não é? O nojo, a repulsa. Portanto, e depois a partir daí tentar perceber como é que podemos abordar e de certa forma desmistificar esta associação que é feita e tentar, em colaboração sempre com os pais, não é? De introduzir estas novas e estas técnicas que a doutora Paula Guerra falou, porque muitas vezes tem a ver com as experiências e eles ficam muito, muito agarrados a elas e às vezes também podemos fazer aqui esta questão que é o que é que na fruta te faz ficar assim com essa reação? E tentar ver o que é que a criança vai dizendo e lá está, ir sensibilizando para a necessidade ou para a importância que a fruta traz, para ela também ir criando esta consciência de que, ok, eu até posso controlar isto, eu até posso tentar, eu até posso experimentar agora e estamos aqui a criar uma motivação mais interna do que propriamente uma motivação externa que é a obrigação. Portanto, tentarmos fazer aqui esta ponte. Filipa, como a Júlia Fernandes está a falar de um adolescente de 12 anos, muitos dos adolescentes hoje em dia têm a vergonha de levar para a escola uma peça de fruta. Quando nós dizemos, leve uma peça de fruta para comer amanhã, não querem, nem querem levar o lanche para o meio da manhã, nem para o meio da tarde, têm vergonha, porque são usados pelos amigos. Exatamente. Tem outro status, ir ao bar da escola comer, porque os outros também não levam, certo? E eu acho que é muito difícil desmantelar aqui esta situação. Descodificar este código dos adolescentes, para nós às vezes é muito difícil, não é? Porque eles têm com o compromisso da consulta sim, mas depois não vão seguramente fazer. Portanto, compreendo perfeitamente a angústia desta mãe, não é? Que deve ser mãe deste adolescente de 12 anos, e espero que tenhamos respondido à sua questão, Júlia Fernandes. Passaremos, e já que vamos nos adolescentes, temos quase uma hora no ar,
nós estamos quase com 1 hora no ar e a conversa, portanto, vai animada. Mas eu acho que todos estes aspectos vão culminar com uma situação que eu acho que cada vez mais nos preocupa mais, que são as doenças não transmissíveis e entre elas, portanto, a obesidade, a diabetes, a doença cardiovascular na infância e que já são coisas, portanto, muito sérias. Embora nós saibamos que o nosso país tem vindo, portanto, a melhorar as suas valências de obesidade e que tem vindo a diminuir e entre os estudos que foram feitos entre 2008 e 2019, os estudos da COSE, realmente tem havido uma diminuição, quer na pré-obesidade, quer na obesidade, ainda estamos muito longe de atingir aquilo que é o ideal, o que seria realmente, portanto, o desejável. E isto dizemos que nós começamos no primeiro ano de vida, porque realmente eu acho que é aí a grande aposta. Ao contrário dos pais que pensam que só deverão procurar o pediatra e só devem procurar, portanto, o nutricionista quando o adolescente já tem uma obesidade ou tem uma pré-obesidade ou mesmo grande obesidade aos 16 e aos 17 anos, é completamente errado. Eu acho que devem realmente, hoje os pediatras são perfeitamente sensíveis a estas questões e, portanto, trabalham em equipe com todas as outras subespecialidades, portanto, na área pediátrica, que vai até aos 18 anos, e, portanto, os pais devem atender às orientações dos pediatras, devem atender às suas, enfim, solicitações para que procurem alguém que possa ajudar os seus filhos, e isso deve começar desde idades muito precoces, porque realmente eu acho que o impacto negativo dos hábitos alimentares, portanto, na saúde futura das crianças, e que depois, se não as tratarmos na adolescência, irão passar, portanto, para a idade adulta, é realmente muito complicada e muito séria. Não é assim, doutora Paula? É mesmo, não podia estar mais de acordo. Eu acho que hoje, cada vez mais, nós temos que intervir na área da prevenção. E antes de tratar, pelo menos conseguir prevenir. E consegue-se muito. Há aqui um conceito que eu acho muito interessante, que é quando a gente olha para a alimentação como uma terapêutica, a área da nutricêutica. Ou seja, é que nós podemos utilizar a nossa alimentação, obviamente com o fim de preenchermos as nossas necessidades em macro e micronutrientes, portanto, através do valor nutricional, mas pensando sempre em promover o bem-estar, a saúde e a reduzir o risco de doenças, não só a diabetes, mas também outras doenças, porque hoje em dia a grande, fora o Covid, que agora também está na berra, mas as pessoas morrem sobretudo por doenças cardiovasculares, pelos AVCs, pelos infartos de miocárdio, muito associados à obesidade, associados à diabetes, e também temos o problema das doenças oncológicas. E a verdade é que se nós utilizarmos de uma forma muito precoce uma alimentação que seja rica em determinado tipo de alimentos que nós chamamos de alimentos funcionais, ou seja, que tenham uma função que vai para além do seu valor nutricional, tem determinados princípios ativos, ou seja, porque são antioxidantes ou porque vão inibir ou estimular alguns processos enzimáticos ou interferem na reparação do DNA ou até com os seus efeitos epigenéticos. Há muitos mecanismos, mas a verdade é que é muito importante guiar a alimentação de forma a que ela seja equilibrada de acordo com a roda dos alimentos, como diz a doutora Diana, e gostei de uma expressão que ela falou, que é muito simples, está sintetizado. Olhem para a roda dos alimentos e não veem lá nem Coca-Colas, nem veem bolos. Portanto, isso são exceções. O que está lá e as proporções deve ser seguido. Estamos a falar do ponto de vista de necessidades em macro e micronutrientes, mas quando estamos a fazer este tipo de alimentação, temos uma alimentação também rica em determinados princípios ativos que vão ser preventores de determinadas doenças. E é muito importante que as crianças, desde muito jovens, se habituem a gostar destes alimentos. Quando me falam de alimentos biológicos, e a Diana falou muito bem que de facto há muita indústria à volta destes alimentos chamados os alimentos biológicos, porque é uma indústria que dá dinheiro e nem sempre se rege pelos melhores princípios. E vemos alimentos considerados como sendo fantásticos, porque dizem que têm umas vitaminas e depois vamos ver que têm gorduras trans, têm excesso de açúcar, são ultraprocessados, etc.
mas existem a agricultura biológica, uma agricultura biológica, enfim, honesta, tem muitas vantagens utilizar esse tipo de produtos. São mais caros, mas lá está, tem menos pesticidas, menos aditivos, e hoje nós estamos a comer muita coisa que, digamos que está contaminada com determinados princípios e que mais tarde vão influenciar a nossa saúde. Basta começar nos biberons dos bebés. Há biberons que hoje em dia já se fala muito dos componentes, e quando vão ver já diz lá que não tem aquele tipo de componente, mas os de plástico que nós usamos durante tanto tempo têm substâncias que são cancerígenas e que passavam para o leite do bebê. E quando nós compramos os produtos embalados em plástico e em as embalagens, sobretudo quando aquilo está quente, aquelas substâncias passam. Portanto, uma alimentação que seja o mais natural possível, não utilizando produtos ultraprocessados, não utilizando produtos embalados em plástico, procurando aquilo que tem menos aditivos e que são mais frutos da época, tem um efeito muito positivo na saúde. Não será tão imediata, mas a longo prazo, porque nós estamos a pensar que estas crianças que eu estou a seguir agora vão chegar aos 100 anos. Não, é uma realidade. Mas é preciso que cheguem aos 100 anos, enfim, sem muitas maleitas, que consigam andar, que consigam ouvir, que consigam falar, que não tenham um AVC, que não sofram de osteoporose, que não tenham reumatismo aqui e acolhi. Portanto, é fundamental que a alimentação seja guiada desde muito cedo, para que eles desenvolvam os gostos alimentares, estes tais apreendidos corretos, e que façam uma alimentação equilibrada e isenta todos estes contaminantes que a gente conhece. É essa a nossa função enquanto agentes da saúde. E eu também, quando olho para esta questão da dona Júlia Fernandes, eu não sei se esta criança foi acompanhada desde muito cedo por pediatra, se chegou a ir a algum psicólogo, se houve uma intervenção que foi demasiado, até às vezes ativa, que às vezes funciona ao contrário, que é muito, muito punitiva, mas a verdade é que é essa a nossa função, é tentar o mais cedo possível intervir neste tipo de comportamentos de forma a que depois não se tornem um hábito e são mais difíceis depois de resolver. Inclusive, eu acho que são aspectos importantes que nos preocupam e que cada vez nos vão trazendo, enfim, mais questões para tentarmos resolver. Mas há uma ideia que tem que ficar aqui muito, muito clara, é que a obesidade é mais fácil preveni-la do que realmente tratar. E o insucesso do tratamento da obesidade na idade pediátrica, e penso que no adulto na mesma, é realmente um estado de arte que eu acho que não se consegue, dificilmente se consegue levar, portanto, a bom. Até porque a obesidade, embora não seja uma doença, enfim, catalogada como doença comportamental, ela é uma doença do comportamento. E isto tem muito, muito a ver, eu penso que a Filipa terá aqui uma questão a dizer. Primeiro porque nós temos parentais muito importantes e nós sabemos que se houver pais obesos, ou a mãe obesa, ou o pai obeso, ou os dois tanto obesos, nós sabemos que esta criança vai ter ainda mais dificuldade e sem dúvida nenhuma que as nossas atitudes, seja ele de que especialidade for, têm que ser abrangentes a atividade familiar. Nós temos que tratar os pais em simultâneo com as crianças, porque senão elas, mesmo sendo adolescentes, tem que haver agora uma responsabilização muito grande da parte da família. Eu digo muitas vezes aos pais, o tratamento está em casa e nós temos a obrigação e temos realmente de ter a disponibilidade de ensinar, de educar e de ter a percepção das dificuldades maiores. Mas os pais têm que ter a disponibilidade de realmente começarem de tratar e de pôr em prática todas as questões que nós abordamos numa consulta. Porque tudo o que foi dito aqui hoje, e eu acho que todas nós temos essa experiência, é que muitas vezes os pais não conseguem pôr em prática. E uma das questões mais prementes neste momento é esta: eu não tenho tempo.
eu não tenho tempo para cozinhar, eu não tenho tempo para ir andar a pé com o meu filho, eu não tenho tempo para ir levar, e há muitos estudos que têm vindo a mostrar que a falta de disponibilidade dos pais e a falta de tempo dos pais condiciona este tratamento das crianças e dos adolescentes. Nos adolescentes, nós já temos que ter uma abordagem também um pouquinho diferente, embora a responsabilidade seja também vá também ao encontro do agregado familiar, mas há também uma responsabilidade individual e uma abordagem individual que eu acho que é importante, e uma linguagem que é diferente dos mais pequenos. Mas eu acho que isto que é fundamental, é que nós teremos que tratar as famílias e também vermos que muitas destas famílias já têm comorbilidades associadas com esta. Muitas destas famílias já têm dislipidemia, já têm hipertensão, etc. E que, portanto, os seus filhos, se têm seguramente um legado que não é genético só, mas que tem a ver também com todas as questões ambientais que tem esta situação. Eu não sei, Filipa. Eu queria só acrescentar aqui uma coisa que parece-me ser relevante, que tem a ver, estas questões da alimentação para os pais têm um peso efetivamente muito grande. Muitas vezes, o comentário que as outras pessoas fazem acerca da alimentação dos nossos filhos cria em nós reações que às vezes são até muito mais defensivas e que elicitam sentimentos e emoções que muitas vezes nós não conseguimos lidar bem com elas, que tem a ver com esta sensação às vezes de culpa. Se ele não está a comer é porque eu não estou a ser capaz de o fazer comer, se ele não está a gostar é porque ou seja, a mãe se sente sempre muito mais culpada, tem este peso. Ou então é os comentários que a família faz, não é? Tu é que não insistes, tu é que não tentas, tu é que não dás. Portanto, o foco, isto também cria nos pais uma barreira muito grande depois na tal disponibilidade, que é, se eu não estou a conseguir, se ele quer comer isto, come, se não quer, não come. Portanto, isto anda sempre também muito aqui à volta. Lá está, a família é um ponto fundamental. E se nós queremos que seja o bebê, a criança ou que o adolescente seja bem sucedido neste controlo alimentar saudável, os próprios pais têm que estar muito envolvidos e muitas vezes é neste processo que também se apercebem que eles próprios têm questões a trabalhar relativamente à alimentação. Ou porque em criança, lá está, tiveram a tal restrição que eu falava há bocado, exagerada, ou porque houve aqui um enfoque maior num determinado tipo de dieta que agora já não querem que os filhos passem pelo mesmo. Portanto, há sempre aqui estas questões que têm influência e às vezes culpar, digamos, o tempo é o mais fácil. E, portanto, sem dúvida que nós, nesta sociedade que estamos hoje em dia, estamos completamente com o nosso tempo assoberbado. Isso mesmo, claro. Sem dúvida. Mas há sempre forma de nós conseguirmos. Pode não ser todos os dias, mas uma vez por semana podemos tentar. E lá está. Às vezes é mais fácil dizer porque estamos cansados. E especialmente nestes tempos agora que vivemos, muito mais cansados estamos. É verdade. Habilidade para tentar controlar, até porque estamos em casa, facilmente podemos ir ao frigorífico ou à despensa e é só uma bolachinha, e portanto... Aquilo que não se pode comer é melhor não ter em casa, ok? É o que não se pode comer muitas vezes. Também é uma boa estratégia. Eu acho que a melhor estratégia, também vejo aqui para a minha casa, não tendo, ninguém vai sair à rua. Ninguém come. Ninguém come. Outra das estratégias que eu digo muitas vezes aos pais e nós próprios temos essa experiência, é não fazer o supermercado dentro de casa. Se começamos a fazer o pingo doce para dentro do frigorífico e o continente para dentro da despensa, é um problema. Outra coisa é fazer uma lista de compras quando se vai. Exatamente.
não ir quando se tem fome também, que é uma coisa que eu também às vezes digo muitas vezes aos pais, porque senão nós acabamos por querer trazer, lá está, aquilo que nos é mais apetecível. Exatamente. Geralmente com coisas mais calóricas. Exatamente, Paula. Eu não sei se vocês viram, ontem deu uma reportagem na TVI 24, exatamente sobre o confinamento e a experiência de vivência que algumas famílias têm tido em espaços muito pequenos, com filhos, destes dias de confinamento, que não podem sair, que têm escola pela net, etc. E então os pais foram fazer compras ao supermercado. E eu fiquei impressionada com o que ia no carrinho de supermercado. Eu nem digo agora, porque metade do carrinho de supermercado eram realmente alimentos desnecessários, completamente. E portanto, alimentos processados. 80% do carrinho era constituído por alimentos processados. E isso é pior, porque é o que eu digo muitas vezes aos pais. Nós estamos em confinamento, a melhor é reduzir mais, não ter mais em casa e se calhar fazer também mais. Eu acho que é muito importante que as pessoas se habituem a cozinhar mais, a envolver mais as crianças e fazer um bolo em casa, a gelatina, etc., para poder ter aqui uma partilha criativa, que eu acho que é importante. Mas eu acho que como já estamos com 1h10 de ar, não vamos maçar mais os nossos participantes também. E eu gostaria de resumir e tentar aqui resumir, se me falhar alguma coisa, peço que me corrijam e que me completem, por favor, que na realidade tudo começa no primeiro ano de vida e acho que isso que é muito importante. Portanto, quando se não sabe sobre alimentação ou como orientar, nem todos os pais têm acesso a um pediatra, portanto, muitos deles estão ligados à medicina geral e familiar, e por aí às vezes são colegas também menos sensibilizados para isto. Os centros de saúde nem sempre têm nutricionistas para poder trabalhar, portanto, com os médicos, mas que procurem, portanto, ajuda o mais precocemente possível para tirar as suas dúvidas, para ter, portanto, orientação sobre essas questões, quer, portanto, a nível, portanto, da pediatria, quer, portanto, a nível da nutrição ou da psicologia, no caso que seja necessário. Portanto, todas as questões, ou por outra, todas as doenças que aparecem depois, mais tarde, na idade adolescente ou no adulto, começam realmente aqui a processar-se, digamos assim, no primeiro, portanto, ano de vida. Que a responsabilização familiar é extremamente importante, portanto, educar e formar, portanto, os pais, ajudar os pais a ultrapassar qualquer questão que eles possam ter, portanto, termos disponibilidade e ensinar é importante. Nós também todos precisamos de uma aprendizagem contínua destes aspectos, portanto, devemos sabê-los transmitir e mostrar realmente disponibilidade. Cada família é uma família e tem, portanto, as suas questões, portanto, para resolver. Também devemos e teremos que ter, portanto, sempre a habilidade de escutar os pais, saber quais são as dificuldades que eles têm e por outro lado, também ter respeito por questões culturais, por questões, portanto, de regionalismos e de questões de regionalismo e também, portanto, religiosas ligadas, portanto, a estas situações. As modas são as modas, nem tudo que vem na internet, nem nas redes sociais é o correto. Portanto, procurem, portanto, os médicos, procurem os nutricionistas, os psicólogos, procurem as pessoas que têm obrigação, por formação, de estarem mais, de ter mais evidência científica sobre as coisas e de ter, portanto, digamos assim, de vos poder, portanto, ajudar. Portanto, nem tudo que lá está é válido, ok? E que também, por outro lado, que é muito importante que a multidisciplinaridade, ou seja, muitas vezes nós não podemos, ou estas situações não estão ligadas a uma única especialidade. Muitas vezes o pediatra também precisa de apoio do endocrinologista, ou precisa de apoio, portanto, de outra especialidade, ou do nutricionista, ou do pedopsiquiatra, ou do psicólogo e o nutricionista da mesma coisa. Eu acho que
os profissionais também devem ter aqui, portanto, a humildade de entenderem que todas estas questões têm que ser abordadas desta forma multidisciplinar e cada um tem o seu campo, porque não somos omnipotentes para saber de tudo ou fazer de tudo. E eu acabaria com duas situações. A primeira, a ver se eu consigo entrar aqui, portanto, numa senhora que se chama Renata Silva e que nos agradece imenso o facto de termos feito este webinar, que achou que era muito interessante e, sobretudo, que entre as três houve uma interação grande na nossa conversa. Portanto, acho que obrigada, Renata Silva, por nos ter mandado, portanto, este comentário. Portanto, estão a entrar, muitas obrigadas, muitas palavras, portanto, de agradecimento, sintáticas enfim, a esta prestação. Por fim, eu queria agradecer, portanto, novamente às colegas, foi um prazer, é um gosto, e que seguramente hão de surgir, estão a entrar muitos comentários, muito obrigada pela atenção, pela disponibilidade de todos, foi uma excelente conversa, obrigada às três, sou um profissional de saúde e concordo a 100% com o que é dito, e, portanto, tudo isto é gratificante também para nós. E, portanto, obrigada às três, obrigada também ao Lusíada pela oportunidade. Obrigada pelo convite, pela organização. Nada, obrigada. E em nome das três, eu quero agradecer à pessoa que está nos bastidores, que é a Gisela Prata, que foi, portanto, que é a pessoa, enfim, tecnicamente responsável por todas estas questões, mas que teve a gentileza de nos contactar a todas, de nos juntar a todas, enfim, e de hoje sei que ela, por trás do pano, ela está com toda a atenção, portanto, a ajudar-nos, e pronto, e vão caindo também os agradecimentos em relação, portanto, a este momento. Vai haver mais 2 momentos ligados à nutrição, já será na próxima semana, e é a continuidade do assunto que nós acabamos aqui por falar, da obesidade, portanto, da idade pediátrica, que vai muitas vezes, quando chegamos aos 18 anos, transferimos os nossos adolescentes aos adultos obesos, sem terem tido sucesso, por muito que a gente tente e lute, portanto, com eles, mas que depois, portanto, será o outro lado dos adultos, que na próxima semana vai falar com outra colega minha, a Cristina Teixeira, com o Dr. João Pedro, cirurgião, portanto, bariátrico, e depois o final neste mês, que já será sobre as comorbilidades, ou seja, aquilo que a doutora Paula nos falou há bocadinho sobre o impacto que todas estas questões podem ter na doença e no futuro da doença dos nossos pequeninos, que depois se tornam grandes e que muitas vezes até antes de chegar a adultos aparecem já com algumas destas comorbilidades. Portanto, boa tarde a todos. Boa tarde. E às colegas aqui. Obrigada. Obrigada. Obrigada.